Caríssimos irmãos, estamos celebrando a festa da apresentação do Senhor, festa essa celebrada 40 dias após o Natal, ou seja, 40 dias depois do nascimento de Nosso Senhor é levado ao templo para ser apresentado. Isso aconteceu para se cumprir o preceito da lei mosaica. Nosso Senhor Jesus Cristo, se nós parássemos para pensar, não precisava ser apresentado. Da mesma forma que Nosso Senhor não precisava ser batizado. Ele quis ser batizado. E ele se deixou ser apresentado. Outra coisa que o Evangelho fala e a lei também diz, neste dia se fazia a purificação da mãe, porque para os judeus, depois que a pessoa tem um filho, ela fica impura. Nós sabemos que a Santíssima Virgem Maria jamais ficou impura. Mas nós sabemos também que Nossa Senhora não era arredia à lei. Nossa Senhora não era como muitos católicos, que diz que é católico, mas não quer seguir os preceitos, quer seguir o que acha interessante. Como muitos católicos dizem, para que me confessar? Eu falo diretamente com Deus. Ou seja, a cultura protestante, Quem acha que Nosso Senhor estava errado quando ele disse aos apóstolos: a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós não perdoardes, eles serão retidos. Muitos católicos com mentalidade protestante acham que Nosso Senhor errou quando disse isso, instituindo o sacramento da penitência. E por isso eles dizem: eu confesso diretamente com Deus. Então, Nossa Senhora é um modelo de seguimento das coisas de Deus. Ela podia muito bem dizer: eu não vou fazer nenhum processo de purificação. Eu sou imaculada. Ela podia dizer isso, mas ela não quis dizer. E ela deixou que fosse feito o rito da purificação. E é por isso que, por causa desse rito, que existe o título de Nossa Senhora da Purificação, que nós tivemos a graça de conhecer a sua majestosa basílica no interior da Bahia, agora no início do mês no finzinho do mês de janeiro. Caríssimos irmãos, ao apresentar o menino Jesus no templo, Nossa Senhora confirma que quer seguir piamente a lei de Deus. Ela confirma que quer fazer tão somente o que é da vontade de Deus. E ela nos ensina com isso que nós devemos aprender a não ser arredios com as coisas de Deus, a não ser revoltosos com a igreja. Existem muitas pessoas que dizem que é católico, mas é revoltado com a igreja. E aí ela faz a igreja dela, do jeito que ela quer, na casa dela. Eu conheço pessoas que dizem que é católica, ela não vai na missa, nem se confessa e nem reza, mas ela diz que é católica. Então nós precisamos redescobrir o caminho do seguimento de Jesus. A irmã Fabiana, que está aqui conosco,
celebrando esse jubileu de prata de entrada no mosteiro, com certeza já aprendeu a seguir Jesus, né? Esse 25 anos depois de cruzar o limiar do mosteiro para viver na companhia de Deus, se 25 anos depois ela está aqui para celebrar 25 anos, isso quer dizer que agora ela já é toda de Deus. É isso que nós devemos fazer, caríssimos irmãos. Fazer uma opção por nosso Senhor sem voltar atrás. Sem ficar preocupado com o que é que está acontecendo lá atrás. Né? E eu uso o exemplo da missa. Quando nós estamos na missa, não importa se um avião caiu ali fora, o mais importante é o que acontece aqui. Se você olhar para lá, o avião que caiu não vai subir inteiro para o céu, não. Não vai mudar nada. Você vai apenas atender ao pecado da curiosidade. Se alguém lá fora começar a brigar lá na porta da igreja, se você olhar para lá, você não vai resolver o problema. Sabe como é que você vai resolver o problema? Imediatamente começando a pedir a Deus para resolver o problema que acontece lá no fundo da igreja. Não é olhando para lá para saber quem é que está brigando, quem é que está batendo em quem é que está fazendo isso e quem é que está fazendo aquilo. O nome disso é curiosidade. Não vai resolver nada, pelo contrário, vai fazer com que eu tenha mais pecados. Né? Se o momento que acontecer isso, eu estiver pregando, eu serei obrigado a ver, porque eu não vou pregar de costa. Mas nós precisamos, caríssimos irmãos, nos apresentar a Deus como Nosso Senhor apresentou o menino Jesus, mas não uma mera apresentação, mas uma apresentação entrega. Eu quero me entregar nas mãos de Deus, como nós cantamos na Sexta-feira Santa. Eu me entrego, Senhor, em Tuas mãos e espero pela Tua salvação. Nós devemos nos entregar, não parecer que nos entregamos. Nossa Senhora, desde a concepção virginal, foi entregue toda nas mãos de Deus, para que Deus fizesse dela o que Ele quisesse. E Ele escolheu fazer dela a mãe do Salvador. Nós devemos parar para pensar o que é que Deus pode escolher fazer comigo se eu, de fato, quiser me entregar a Ele. Tu já pensou? Nós podemos parar um pouco para pensar, se nós não pensamos ainda nisso. O que é que Deus pode fazer de mim se eu, de fato, me entregar em Suas mãos? De fato, coisas maravilhosas Deus nos fará. E uma das coisas que Ele nos fará é nos purificar das coisas mortas do mundo e nos introduzir na verdadeira vida. A vida que quem se decide a seguir a Jesus, escolhe. E não é só, caríssimos irmãos, a irmã Fabiana que entrou no mosteiro, eu que entrei no convento, nesse dia que a igreja celebra também o Dia dos Consagrados, não é só eu e a irmã
Fabiana que fizemos uma decisão por Deus. Todos os irmãos terceiros fizeram. Todos os batizados fizeram. Né? Se você não é irmão terceiro, não se ache excluído desta consagração. A nossa consagração primeira chama-se batismo. Pelo batismo, nós entramos em plena comunhão com Deus. Né? Os religiosos fazem aquilo que a igreja chama de consagração radical. Ou seja, eu não vivo mais com minha família, eu vivo agora no convento, formando uma nova família com os frades e a irmã Fabiana com as monjas. Então nós precisamos pensar e meditar bastante sobre isso, para que nós possamos fazer um caminho diferente daquele que o mundo propõe. Um caminho diferente daquele que muitas vezes eu quero percorrer. Né? Muitas vezes nós queremos percorrer um caminho que não é o caminho de Deus. Nós precisamos renovar a cada instante. Né? Assim como a irmã Fabiana renova neste dia, 25 anos após a entrada no mosteiro, ela renova a sua entrega a Deus. Nós devemos renovar todos os dias a nossa adesão a Jesus Cristo. Nós devemos agradecer todos os dias, porque sem merecimento nenhum da nossa parte, nós fomos tomados pela mão e colocados na verdadeira religião. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor que Deus me quis católico. É porque Deus tem um plano para nós. E esse plano só será devidamente cumprido na Igreja Católica, a verdadeira religião. Por isso que nós devemos cuidar da nossa alma, cuidar das más influências, né? Quem não assistiu o vídeo que eu postei ontem, depois pode assistir, que nós possamos fazer um caminho de proteção da nossa alma, porque o inimigo das nossas almas está nos rodeando, procurando o mínimo, a mínima abertura para entrar na nossa alma e transformar-nos em inimigos de Deus. Por isso, peçamos a intercessão de Nossa Senhora da Purificação. Peçamos a intercessão de todos os santos e santas de Deus, para que nós possamos trilhar o caminho da perfeição proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.